Uou! Tá começando mais um episódio do Carteiros do Condado, o programa do Stock Pickers que tem o objetivo de desvendar os mistérios da indústria de fundos. Aliás, antes da gente ir pro episódio aqui, fazer uma pequena apresentação dessa editoria, porque afinal de contas, muitos seguidores novos, muitos inscritos novos, sejam muito bem-vindos ao Stock Pickers. Uma vez por mês a gente tem um conteúdo dedicado aqui somente para a indústria de fundos, que é tão importante não só para o Stock Pickers, afinal de contas a gente vive entrevistando os gestores de fundos, né? Mas para o mercado financeiro como um todo, para a gente entender as principais ideias, aonde está o dinheiro, né? Onde as pessoas estão investindo os recursos profissionais, pelo menos. Então, uma vez por mês a gente tem esse programa aqui. E aí, a gente fez várias mudanças recentemente nele, que inclusive estão dando certo, porque a audiência está aumentando, vocês estão gostando, né? Mas a ideia é sempre trazer um resumo da performance da indústria, com os destaques, o da Visão faz, a gente chama de radar. Então a ideia é justamente desmembrar ali esses números. E depois a gente vai pro principal, digamos assim, do programa, que é comentar um pouco sobre as cartas, sobre os resultados dos fundos, né? E a gente tem tematizado. Então cada episódio, cada mês vai ser dedicado a um tema. Normalmente esse tema tem a ver com o momento do mercado, então é um tema relevante para aquele momento específico do mercado. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a indústria de fundos multimercado, mas só que uma perspectiva um pouco diferente. A gente vai falar sobre os fundos mais descorrelacionados com os índices brasileiros, ou seja, os fundos que não se comportam tão parecido com os principais índices locais, que tem essa descorrelação. A gente vai fazer uns comentários aqui sobre essa parcela específica da indústria, tá? Então, se você gosta desse conteúdo, não deixa de deixar o seu like, também comentário aqui, porque a gente pode sempre melhorar ou elogiar também, é importante dar sugestões pra gente, a gente lê todos os comentários aqui. Então, se inscrever, ativar o sininho aqui no YouTube também para você ficar por dentro de todos os nossos conteúdos, e para você que escuta no podcast, não deixa de seguir a gente também na plataforma de podcast que você prefere e compartilhar o conteúdo, porque isso ajuda o nosso trabalho. Se ajuda o nosso trabalho, a gente ganha mais força, a gente ganha mais força, a gente traz mais conteúdo para vocês, beleza? Boa. Bom, Davi Fontinelli. Tudo bem, Colazo? Bem, e Como você? tá? Tô bem também. Tudo certo? Guilherme Anversa tá aqui com a gente também. Fala aí alguma coisa só pra galera do podcast te ouvir. Vamos lá, falar mais um pouquinho aí dessa indústria que está em modo de recuperação. Muito bem, muito bem. Bom, o legal desse episódio de hoje é que tá só os três mosqueteiros aqui, né? Hoje sem convidados. Mas muito bem. Aqui estamos em casa, né? É isso, estamos em casa, estamos em casa. Mas bom, pra você que não conhece os dois, né? Então, só Davi, em 30 segundos, quem é Davi Fontinelli no mercado? Bom, vamos lá então para os nossos novos ouvintes, principalmente. Exato. Sou analista de fundos, carreira inteira nisso. Entrei na XP em 2018. Desde então, fazendo análise de fundos. Comecei a minha carreira no mercado na XP. E hoje sou analista de fundos junto com o nosso querido companheiro Guilherme Anversa, na XP Advisory, que é a gestora de alocação do Grupo XP, que atende todos os segmentos da empresa. Muito bem, muito bem. E formado no ITA, e por incrível que pareça, ele não baba. Não sei explicar. Guilherme Anversa, quem é você no mercado? 30 segundos? Bem-vindo aí para quem está chegando agora, aí os ouvintes do excelente podcast com o Secretário do Tesouro, com o nosso querido amigo João Braga também, que traz um pouco mais de energia e paciência para os investidores em bolsa. Para quem está chegando, eu sou um participante aqui bastante assíduo. Apareço principalmente nas horas ruins, onde as horas ruins têm demorado, demorado mais tempo do que eu gostaria. Tô junto com esse grupo aqui de apaixonados por esse mundo de fundos de investimentos. 15 anos fazendo isso, 100% dedicado a Fund of Funds, a Asset Allocation. 10 anos aqui já quase completos de XP, então um pouquinho da história rápida. Muito bem. Bom, agora estamos devidamente apresentados para os novos ouvintes do Stock Pickers. Então, Neymari, vamos para o radar. Muito bem, estamos de volta. E aí, Davi Fontinelli, o que rolou com a indústria de fundos, hein, no último mês? Radar de fundos. Bom, mês de fevereiro foi um mês relativamente negativo, um mês marcado por aumento de juros nos países desenvolvidos, o que acaba impactando o mundo inteiro, né? A gente vem comentando aqui que o principal ativo de risco a ser monitorado é a taxa de juros futura nos Estados Unidos, e quando isso tem movimentos quaisquer, isso impacta todos os ativos de risco no mundo, seja na renda fixa no Brasil, na bolsa na Europa, enfim, é o ponto de partida para a precificação
de ativos de risco no mundo. E o fato é que a economia americana ela tem mostrado sinais de força, de atividade que não arrefecem, né? Então todo mundo, o mercado inteiro na expectativa de cravar, né, esse início do ciclo de cortes de juros nos Estados Unidos, e esse momento ele vai sendo postergado, né, conforme a economia americana mostre esses sinais de força, novos dados do mercado de trabalho, novos dados da atividade americana sendo divulgados com força, e mesmo a inflação se arrefecendo, existe muita dúvida nesse processo de quando o Banco Central americano, qual que vai ser a trajetória, né, a condução da política monetária nos Estados Unidos, e como a gente comentou, isso impacta o mundo inteiro, né? Então essa foi a tônica do mês de fevereiro, essa diferença relativa entre a força da atividade nos Estados Unidos e todo o resto das economias desenvolvidas, né? Europa já com fraqueza, contração da atividade, os próprios mercados emergentes, né? A China com muita fraqueza também, estrutural, como os gestores comentam. Então, esse é o pano de fundo global que tem marcado os mercados, no caso do mês de fevereiro. E no Brasil, e antes de falar de Brasil, na verdade, a consequência disso para os mercados é uma desinflação que tem sido mais lenta na margem, né? Isso impacta os trades, as operações de política monetária, de juros, de moedas também, enfim, que os gestores multimercado em sua maioria carregam. No Brasil, o mercado, os gestores principalmente estão mais atentos na margem com essa comunicação do Banco Central. É engraçado, né? Porque o pessoal avalia se o comunicado, os verbos vão estar, os substantivos vão estar no singular ou no plural, se o número de cortes, né? Qual vai ser a magnitude desses cortes, e esse direcionamento que o Banco Central dá para as próximas reuniões, e o mercado está muito atento para a próxima reunião do Comitê de Política Monetária. Mas foi um cenário de juros sem grandes novidades para a conjuntura no mês de fevereiro. E o reflexo disso tudo para a indústria na qual a gente vai focar aqui, que é a indústria dos multimercados, é um cenário que permanece mais conturbado e negativo. A gente acompanha isso pelo índice de multimercados que a Ambima divulga, o IHFA, e no mês de fevereiro ele subiu 0,15%. Então foi uma alta abaixo do CDI, um retorno aquém do que ele se propõe a entregar. Então, e no ano ele cai menos 0,17%, né? Então é um contexto ainda de baixa performance desses fundos em função da dificuldade que a gente observa de se encontrar essas tendências macroeconômicas que os gestores vão utilizar para montar posições mais relevantes, para ganhar dinheiro com algum deslocamento de preço. Eu acho legal esse termo, porque eu fiz essa pergunta para um gestor na semana passada: o que dificulta o trabalho do gestor em ganhar dinheiro, né? E ele comenta que o principal elemento que precisa estar presente para ganhar dinheiro são deslocamentos de preço, né? E o que isso significa? Seja no mercado de juros, no mercado de moedas, você identifica que o preço pode se movimentar de A para B, e ou seja, uma direção, né? Ele vai se deslocar. E você monta uma posição com base nisso. No meio do caminho pode até ter volatilidade. Para o bem, para o mal, o gestor vai perder dinheiro, mas contanto que esteja acontecendo esse deslocamento nessa direção, no final ele vai se materializar em retornos. Só que se ele foi voltar e parar no mesmo canto, esse processo é muito danoso para o retorno dos fundos, né? Então, o que é um pouco do que a gente observou em alguns mercados, algumas geografias, né, nos últimos tempos, e que tem machucado as cotas dos fundos multimercado, né? Então, mas por outro lado, só reforçando um pouco do que a gente, da sua introdução, Colasso, nesse contexto mais conturbado, a gente decidiu trazer uma seleção de gestores que se destacaram positivamente, né? E só recapitulando para quem estava aqui no começo do ano, pós-Réveillon, assistindo o nosso primeiro episódio de 2024, os fundos multimercado que bateram o CDI em 2023, que foi um ano muito difícil, né, para a indústria dos multimercados, e
ainda assim houve bons exemplos de multimercados que renderam acima do CDI. A gente fez uma seleção que tem um pouco de semelhanças, que foi basicamente monitorar os fundos que nos últimos anos foram os mais consistentes, né? E você pensa assim, como que se mede consistência, né? Acho que para quem analisa fundos também como a gente, uma maneira de você medir isso é simplesmente você pega uma certa janela, por exemplo, nos últimos 5 anos. Nesses 5 anos de cotas de retornos, se você pega todas as janelas de 12 meses, por exemplo, né? Ou seja, se o investidor aplicou hoje e resgatou daqui a 1 ano e fez isso a cada dia, né? Ou seja, todas essas janelas de 12 meses, quantas delas que bateram o CDI? Se foi 50%, 70%, 100%. Então, essa é uma métrica de consistência que a gente usou e vai comentar aqui para os fundos que foram mais consistentes nesse período. E não só consistentes, mas outra métrica que é legal de observar nesse período conturbado para ativos de risco que foram os últimos anos é quem que nesse período se comportou de maneira diferente, né? Ou seja, a gente mede isso pela correlação, uma medida estatística bem conhecida, mas correlação com por exemplo, o IMAB, que é o Índice de Títulos Públicos Atrelados à Inflação aqui no Brasil, e o Ibovespa, o Índice de Ações, ou seja, o ativos de risco no Brasil, que é um conjunto comum de instrumentos que os gestores operam. Quem que nesse período dos últimos 6, 12, 36 meses menos se correlacionou com esses índices, né? Então, são os fundos que a gente vai comentar aqui hoje na sequência, mas só para fechar aqui o radar de fundos, a mensagem é que é um ambiente que a gente tem visto ainda difícil de se ganhar dinheiro, mas que tem, quando a gente observa a indústria, tem uma dispersão de retornos com base na gestão de risco de cada gestor, no regime de volatilidade, e tem bons exemplos também, vencedores, digamos assim, fundos que têm se destacado nesse período. Perfeito. E só um comentário adicional, porque, enfim, eu converso muito com todas as pontas do mercado financeiro, né? Converso com os assessores de investimento todos os dias, converso também com um investidor individual, enfim. Uma coisa que eu noto é que as pessoas meio que desaprenderam sobre a indústria de fundos no geral, mas, obviamente, tem alguns tipos específicos de fundos que geram maiores dúvidas, né? E dentro do ambiente multimercado, né, o Davi estava comentando, olha só, a gente tem uma gama infinita de opções, porque tudo que é esquisito ou não se encaixa em outra classe acaba caindo no multimercado, né? Mas você tem desde o mais tradicionalzão lá do macrão até fundo de arbitragem, etc., de evento, tem um monte de estilo de estratégia lá que você pode combinar dentro de uma carteira diversificada e elas vão agregando valor uma para outra para nessa diversificação a longo prazo você gerar um retorno consistente, né? Acho que a mensagem que eu gostaria de trazer aqui para lembrar vocês, eu tô vendo, assim, eu nunca na minha vida vi um viés tão grande para rentabilidade de curto prazo. Nunca. Assim, acho que esse é um momento onde eu vejo mais as pessoas se ancorando nisso. Essa mentalidade, ela está errada, tá? Vocês vão tomar a decisão errada infinitamente e destruir patrimônio infinitamente por conta dessa ancoragem, tá? Fundo de investimento é um serviço e se olha em janelas, dependendo da sua estratégia e nível de risco que é tomado. No caso de um multimercado, pelo menos 3 anos, no mínimo, tá? Janelas de 5 seriam mais adequadas, igual o Davi comentou aqui. Se você olhar no curto prazo, você vai ficar comprando cota de fundo que subiu, por sei lá que motivo, ficar vendendo cotas de fundos que caíram, tratando como se fosse um produto financeiro que tem lá uma rentabilidade do lado, uma etiqueta do lado, e aí você vai destruir patrimônio até você quebrar, basicamente. E se você olhar a rentabilidade dos clientes de um fundo versus a rentabilidade do próprio fundo, tem, assim, inúmeros estudos. Lá fora, lá no fundo do Peter Lynch, etc. E aqui no Brasil tem vários também, que o retorno do cotista é sempre mais baixo do que o do fundo, porque esse comportamento errático de ficar resgatando e comprando fundo que está com a cota melhor o tempo todo, né? Sendo que o melhor, às vezes, é igual o meu querido amigo Felipe Dexheimer falava para mim, né? Mas ele dizia: passarinho que pula demais leva chumbo, né? Que era justamente isso, assim, às vezes a gente quer ficar procurando 1000 coisas para fazer na carteira, a melhor decisão às vezes é não tomar decisão nenhuma, tá? Na maior parte dos casos.
Então, alocações de longo prazo, por favor, obrigado. Bom, isso dito, vamos trazer pro... E até um detalhe em cima desse dinheiro que fica na mesa, o Davi já fez conta disso. A gente já analisou ali, pegou os principais fundos da indústria, os maiores em termos de AUM. A gente está falando ali de 1 a 2% ao ano que o investidor deixa na mesa na hora de tentar fazer esse trade de cota de fundo. E no longo prazo isso daí gera uma diferença absurda, Vai né? jogando 2% ao ano aí em janelas de 10, 20, 30 anos é um dinheirão que fica na mesa por essa tentativa do vai e vem. Sendo que a gente não botou ainda as ineficiências de, poxa, você potencialmente vai estar saindo num IR maior, 22,5% para 15% também tem um impacto importante. Então é um desafio fazer esse investimento consciente e permanecer investido. E aí por isso que eu acho até importante esse tema que a gente está trazendo aqui dos consistentes, porque a carteira do Colas é aquela carteira que a gente sabe, né? Porradaria. Fundos de alta volatilidade. Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. A minha carteira é essa. E eu não resgato, tá vendo? Tô aqui, ó. Perdendo dinheiro feliz. Mas a gente sabe que tem uma parcela das pessoas que ainda está se familiarizando com fundo multimercado. Poxa, tô saindo da renda fixa, tô habituado a 1% ao mês, tô habituado ali a investir com um orçamento de risco menor. Então, eventualmente, buscar esses produtos mais consistentes talvez seja uma experiência melhor para esse novo entrante, né? Para quem está chegando, a gente falou muito para quem está chegando agora, né? Então, para quem está chegando agora no mundo dos investimentos, talvez o primeiro passo do multimercado seja buscar esses nomes mais consistentes, com melhores janelas, né? Janelas mais próximas ao CDI, nas janelas de 12 e 24 meses. Para ele em algum momento poder fazer o movimento que o Colasso fez, e hoje em dia ele consegue dormir tranquilo com produtos aí de 15, 20% de volatilidade. Para mais. Muito bem. Bom, vamos trazer aí os comentários, então, em volta desses fundos multimercado que se descorrelacionam? O primeiro dado que eu queria passar para os nossos ouvintes seria esse levantamento que a gente fez, tá? Da parte de consistência e métrica de correlação. Ele fez um estudo cabuloso. E só destacar alguns nomes aqui, né? Porque quando a gente pega, por exemplo, nos últimos 5 anos e calcula os fundos, qual que foi o número de janelas de um ano, o cotista que aplicou em um dia, resgatou depois de um ano, quantas dessas janelas que bateram o CDI, tem um fundo de um grupo de 76 fundos. Só um deles bateu em todas as janelas de 12 meses, em 5 anos, que é o Quantitas Galápagos. A gente, inclusive, falou dele no primeiro episódio do ano, o fundo que bateu... Essa gestora, ela fica meio fora do radar, porque ela também está fora do eixo Rio-São Paulo, né? Não é tão conhecida, né, do público em geral, mas esse fundo aqui, particularmente, eu acho que ele caiu nas graças dos investidores da XP, porque ele teve uma captação boa no ano passado, está fechado para captação justamente porque... surfou bem o momento de captação, mas o fato é que ele é um fundo, vou chamar de diferente, né? No conceito que a gente está trazendo aqui de consistente e diferente, e como a gente tinha explicado no primeiro episódio do ano, ele foca em operações de valor relativo e na curva de juros brasileira, né? Um fundo focado em renda fixa Brasil, e que tem um nível de consistência muito elevado, o mérito da gestão, né, da capacidade de Esse fundo de é gestão. Pequeno, né? Ele não tem muito capacity, né? Não tem ele fechou, acredito que com um pouco mais de 800 milhões. Que para fundos é pouco. A Quantitas tem uma carta mensal que fica exibida no site deles, eles até não colocam tanta informação assim. E tem também um áudio do gestor Rogério Braga, né? Um áudio de 4 minutos que é rapidinho ali, que é legal de assistir. Esse é um fundo que em fevereiro ele subiu 0,59, até comentando aqui um pouco da estratégia. Na visão deles, falando de juros nominais no Brasil, é uma situação de precificação de mercado que está justa, né? Eles não têm posições hoje na curva de juros nominais, em função dessa avaliação das oportunidades na curva de juros nominais, mas em compensação na parte de juros reais, ele tem posições a favor da queda dos juros mais longos e também comprados em inflação mais curta, inflação que a gente chama de implícita, né? Você só aposta em função das expectativas futuras de inflação até 2024, ou seja, esse ano, e 2025.
né? O que eles comentam é que quando essa perspectiva, digamos assim, de mercado para a inflação do futuro, ela está abaixo do nível de 4%, isso é considerado barato. Então, é uma boa posição você estar comprado, até porque em cenários de estresse, isso sobe bem mais, né? Como a gente acompanha na realidade de Brasil. Então, eles têm essas posições, essa posição comprada em inflação implícita aqui no Brasil. Isso falando especificamente do mandato do Quantitas Galápagos, que ele foca na curva tanto na parte de juros reais, nominais, inflação aqui no Brasil. Mas só destacando essa métrica, digamos assim, e também a própria correlação também baixa com os principais índices. É um pouco desse case das estratégias da gestora Quantitas. Essa história de Quantitas me trouxe uma coisa que eu escuto muito mais recentemente do mercado, do ambiente que a gente vive de muitas assets, mais de 950 assets no Brasil, e eu tenho sentido que o mercado está meio apocalíptico para os universos das assets. Não, as assets vão acabar, tem asset demais, as assets vão se consolidar. Obviamente tem todo o movimento que a gente acompanha, né, de aquisição e junção de algumas assets, mas vou pegar o caso da própria Quantitas e de várias outras, né? Eu acho que existe ainda um universo aqui no Brasil da gente trabalhar com produtos mais nichados, né? Que não necessariamente o gestor vai ser do tamanho da Bridgewater, vai tocar $1 trilhão, mas assets que vão montar seus produtos ali com capacity mais restrito, 1 bi, 1,5 bi, 2 bilhões de reais, em produtos mais nichados e que vão gerar consistência, retorno, diversificação, descorrelação. Tem uma série de coisas aqui que podem ser melhor gerenciadas pela indústria e não necessariamente a gente vai trabalhar com esse colapso da quantidade de gestores. Tem espaço ainda para muitos produtos ainda de capacity mais restritos. Eu acho que pode ser uma dinâmica que a gente consiga observar melhor, além das assets que são grandes, das assets que vão ficar maiores, mas das assets que vão começar a oferecer esses produtos mais diferenciados, mas com um capacity mais restrito. Só passando também uma métrica, até para passar a bola para vocês, nesse levantamento de consistência, se você pega em 5 anos, quantas dessas janelas que bateram o CDI, em segundo lugar, com 88% dessas janelas nos 5 anos, está um case que é uma das gestoras mais consolidadas do Brasil, que é o case da Absolute. O Absolute Vertex, que talvez numa banda não um case de nicho, mas um case Sim. mais consolidado, gestora grande, mas que conseguiu, mesmo com patrimônio líquido crescente, manter a geração de retornos e essa consistência acima do CDI. Então, esse é um case que tem se destacado muito ultimamente, justamente por ter conseguido se manter, né, nessa régua acima do CDI, né? Exato, e que é interessante, é uma casa que já completou 10 anos de histórico, o Fabiano já tem aí bastante estrada nesse mercado de asset management, e aí talvez diferente desse universo aí que a gente falou dos produtos mais específicos, as estratégias com capacity mais limitado, a realidade é que ele é um produto que opera mercados bastante líquidos. E até essa é uma boa explicação do porquê esse fundo está sendo um dos maiores destaques de performance no mercado aí nos últimos tempos. Já vem até um pouco da origem do Fabiano de Santander, de ter trabalhado na tesouraria do banco como um gestor de equities com uma visão top-down de ações internacionais e ações aqui no Brasil. E ele foi um dos gestores que já desde o início do ano passado tinha uma visão mais contrassenso do mercado, apostando na exuberância e no crescimento econômico americano, que a gente ia ver uma tendência melhor para as bolsas internacionais. Então, eles são uma dessas casas que capturou melhor esse movimento de valorização da Bolsa Americana. E é um pouco do que eles até escrevem na carta agora do mês de fevereiro, né? Eles acham que o mercado está muito preocupado ali com o Fed, quando é que ele vai, qual que é o dia, mês e hora que o Fed vai começar a cortar juros, mas eles acham que é muito mais importante prestar atenção na questão de função de reação do Banco Central americano, se vier um dado mais forte ou mais fraco da economia, como que eles vão seguir com o passo de afrouxamento monetário, e eles seguem com essa visão mais construtiva
para as bolsas de maneira geral, uma visão que eles já carregam desde o ano passado. A novidade, e aí também já mais um contrassenso aí talvez da Absolute, em termos de alocação de patrimônio, é que eles começaram a migrar parte desses recursos para a Europa. Começaram a comprar um pouco de bolsa da Alemanha dentro do portfólio. Então esse portfólio de bolsa, que foi um portfólio bastante concentrado em Estados Unidos, ele começa a adicionar outras regiões. Então é um pouco talvez da forma diferente de pensar da Absolute, de mercados super líquidos que eles operam, que permite eles terem o tamanho que eles têm hoje, uma casa de mais de 30 bilhões de reais. E junto com essa posição de bolsa de maior magnitude aí do que a média do mercado, eles trabalham com hedges em moedas, né? Então eles usam ali tanto a moeda chinesa como o próprio euro, como estruturas de proteção para essa posição direcional nas bolsas. Acaba sendo uma forma de proteger o portfólio. E começaram a adicionar, e eu acho que vai ser pauta também para outros gestores, começaram a montar algum tipo de posição apostando na queda de juros aqui no Brasil. Né? Uma discussão que já vinha bastante forte do ano passado. Eles acham que tem um espaço aí para uma aceleração no que está precificado no mercado atualmente. Isso aí. Para quem quiser conhecer melhor a Absolute, a gente fez um episódio com o Qual Felipe episódio? Tâmega e o Renato Boto, tá? É só você entrar aí no nosso canal que vocês encontram. E o papo foi bem legal, porque a gente trouxe não só a visão de mercado, também que faz 5 meses, né? Então muita coisa mudou de lá para cá. Mas eles comentam sobre essa visão mais otimista para a bolsa, etc. Capturaram bem. Mas a gente deixou um trecho do episódio dedicado só a falar Absolute, estrutura, como é que se organizar a econômica deles também, que é bem diferente. Então vale a pena para conhecer mais o trabalho lá da turma, que realmente se destaca bastante nesse sentido. E aí, o que mais a gente tem? Só um comentário eu estava tentando resgatar aqui na memória. Gestoras multimercado cujo ou líder ou principal gestor tem um background inicial de equities. Né? Porque a Absolute é um exemplo com Fabiano Rios, a Vista Capital é outro exemplo com o João Landau, e o mercado tem muito pouco, né, desses exemplos assim. A história das grandes tesourarias é juros e moedas, né? Então, quando a gente pega... veio de renda fixa. O mercado de renda fixa ainda ele é mais significativo quando a gente olha... Vai ser uma derivada do Brasil, né? Porque se você parar para pensar, esses grandes gestores tiveram início de sua carreira ou na década de 90 ou no início dos anos 2000, que foi um período... que a renda fixa reinava e muito difícil de se gerar ganhos consistentes com equities, né? com ações no Brasil. Então, é de se esperar que a formação desses gestores seja nesses mercados de juros e moedas. Né? Então, talvez isso, não sei se venha a mudar, mas a nossa realidade ainda hoje é dominada por essas gestoras com esse perfil. Mas é curioso isso, né? Eu acho que a partir de agora vai começar a ter uma mudança. A gente não sabe exatamente como é que isso vai rolar, porque as gestoras, as principais gestoras que a gente tem, os principais nomes hoje, todos eles derivaram de tesourarias, né? Ou seja, eles ganhavam dinheiro pro banco, saíram e começaram. Pode ficar citando aqui o dia inteiro nomes que saíram de tesouraria. Tem as escolinhas até, né? Que a gente separa. Eu acho que a segunda derivada agora é a galera saindo de gestoras para abrir a própria. E aí acho que começa a mudar um pouco o perfil, porque daí, de fato, é outra trajetória, outro conhecimento que foi gerado ali, né? Não é esse de tesouraria, é outra pegada, né? Que até pode ser positivo, porque, querendo ou não, né, na tesouraria, você tem um cotista só, né? Que é o próprio banco, a cota é anual, e é isso, ninguém vai ficar te enchendo o saco ali o tempo todo, né? Agora, no caso do gestor que trabalha com, né, vários estilos de cotistas, que é o caso das gestoras de recursos independentes, né? Tem lá desde a pessoa física até a pessoa jurídica, grandes famílias, etc., investidores institucionais daqui, lá de fora, fundo de pensão, etc. São muitos estilos e cobranças diferentes de cada um deles, né? Então, o nível de adaptação ali para sobreviver como gestora é um negócio complicado. E até esse comentário que você tinha feito das 950 gestoras, né? Entendi, mas eu concordo plenamente com o que você falou. Eu só acho que empreender no Brasil é algo muito difícil, especialmente com uma taxa de juros como a gente tem. E os ciclos são muito dolorosos, porque o nível de educação financeira no país, que é uma bandeira do Stock Pickers clara, né, a nossa principal bandeira,
ela ainda é baixa. Então as pessoas ainda não entendem direito esses comportamentos. Então, nos momentos de ciclo onde os fundos entregam retornos ruins, as pessoas costumam sacar. Então são os negócios muito cíclicos, né? Então imagina, um dia você tá lá com 12 bilhões sob gestão, tá todo mundo sendo bem pago, sua equipe tá lá, tudo certo e tal. No outro dia você acorda, você tá com 4, 3, 2, sei lá. Né? Então, essas oscilações, elas são dolorosas, são difíceis de serem atravessadas. Eu acho que é mais aquela história de muita gente achar que, só porque eu mando bem aqui na minha gestora, eu vou sair, abrir outra gestora e vai dar tudo certo. Não é bem assim, tem uma arrebentação, às vezes tem que passar. E tem um quê de sorte também, né? Posso até pegar o próprio João Braga, meu amigo que esteve aqui com a gente no Stock Pickers, ele comentou falou que abriu a gestora num momento difícil pra caramba do mercado. E aí, ele conseguiu atravessar aí, não foi fácil, atravessou e agora talvez vai colher os louros disso, né? Então... o que ele demorou agora 3 anos para chegar em 700 milhões, em outros carnavais que ele pegou de melhor do mercado, ele captava 2, 3, 4 bi numa velocidade muito maior. Muito rápida. Exato. E eu concordo com você. A gente fala muito do modelo de produto, né? Mas tem a visão empresarial, né? É o dono de assets, são os sócios, esse grupo executivo que tem que montar um negócio para saber que os mares vão ser bem complicados. Assim, pega um período mais tranquilo, captação, entrada. Mas tem... a gente vai falar daqui a pouco da carta da Giants, né? Mas a própria Giants escreve isso, né? Que quando ela vai visitar investidores estrangeiros, eu já tinha escutado também essa história, né? Investidor estrangeiro, quando tem um fundo que só vai bem, ele fala, aparece aqui depois que você tiver um ano ruim, porque a gente quer entender como é que vai funcionar o seu comportamento nas horas ruins. Eu acho que isso é super válido, eu acho que esse exercício deveria ser feito pelas assets quando elas estão sendo estruturadas. O que a gente faz, né? Como é que a gente se prepara para a hora ruim que chega para todo mundo. E isso também deixa uma provocação para os nossos amigos do buy-side aí que escutam a gente, a galera das próprias gestoras, né? A importância de você ter essa parte separada, tá? Alguém pensando no empresarial enquanto você tá pensando na gestão, isso é muito importante, tá? Para evitar justamente esses momentos ruins. Mas aí, o que mais a gente tem? Até pegando um gancho aqui que a gente falou de Absolute, que é uma gestora que tem uma parcela de risco relevante em ações, uma outra gestora que historicamente também opera esse mercado de maneira relevante, a Kinea. É uma gestora que tem pelo menos 4 gestores dedicados para operar mercado de ações, tanto no Brasil quanto no exterior, valor relativo, direcional, enfim. E ela apareceu aqui na nossa seleção porque as estratégias da Kinea, estratégias de multimercado, elas têm uma correlação muito baixa com os índices de Brasil. Se você pegar a média de correlação em 6 meses ou 12 meses, enfim, com o IMAB e com o Ibovespa, isso dá 0,10 em 6 meses para a estratégia do Kinea Atlas, por exemplo, que é um valor muito baixo, né? Então, é um bom diversificador. E em relação a esse risco de ações, ela dedica uma parcela importante da sua carta mensal justamente para falar das teses micro. A carta mensal da Kinea desse mês é uma carta cujo título é O Herói de Hudson. Eles sempre fazem as analogias, né? E a desse mês foi uma analogia com o episódio do piloto americano que teve que pousar em 2009, né? Um avião no Rio, depois sofreu um acidente. E o dilema que o piloto tinha era ou pousar o avião no Rio, de maneira mais segura talvez, ou arriscar ir até o aeroporto, que era inclusive o que as autoridades cobraram depois, enfim. E essa analogia, quando a gente pensa na economia americana, é um pouco do dilema do Banco Central americano, do presidente do Banco Central americano, principalmente Jerome Powell, que é o de que ele está com um nível de juros reais elevado, né? Os juros menos a inflação que vem caindo ao longo do tempo. E o dilema é o seguinte, como a inflação está caindo, os juros reais, ele tá se eu permaneço a taxa de juros básico inalterada, os juros reais estão aumentando. Então, eu estou sendo mais restritivo com a economia. Sim. Então, em tese, você não deveria esperar a inflação chegar na meta para você começar a cair os juros. Então, você poderia começar a cair os juros, que seria talvez a solução de pousar no Rio. Uhum. Só que, em contrapartida, se você faz isso, você tem um risco de inflação voltar a aumentar.
né? Porque você está caindo os juros, você pode ter surpresas, a atividade está muito forte ainda, então tem riscos inflacionários. Por outro lado, se você tenta, na verdade, se você mantém a taxa de juros onde está e espera a inflação convergir até o patamar mais próximo de 2, que você tenha confiança nesse patamar, você corre o risco de ter um acidente no meio do caminho em relação à atividade, que seria a opção de você tentar ir até o aeroporto e correr mais riscos nesse sentido. Então, é uma analogia que a Quiné descreve na carta, que é o que a gente vê nos mercados, mas a opinião deles é que eles acreditam que tanto o mercado de trabalho quanto a inflação de serviços, que é o que está puxando mais a inflação lá nos Estados Unidos, que isso deve se arrefecer ao longo do ano, permitindo que o Banco Central siga a sua trajetória de queda e a condução da política monetária de queda de juros nos Estados Unidos. Não cravo exatamente quando que vai ser esse processo, mas que deve acontecer nessa direção ao longo do ano. Eles comentam também um fator que é interessante de se avaliar, que é a parte comportamental, que todo gestor precisa avaliar. E quando você está avaliando política monetária, os decisores, que são os formadores de política monetária dos bancos centrais, sempre existe um quê comportamental nessas pessoas. E o trabalho do gestor é entender quais são os incentivos, as questões políticas, e com base nesse contexto, que tipo de ação que o Banco Central deveria ou que provavelmente vai adotar. Óbvio que existe uma comunicação dos bancos centrais, o direcionamento que se dá, mas todo gestor também faz esse trabalho de avaliar o psicológico do Banco Central. Eles comentam na carta que o presidente do Banco Central americano, ele joga pelo seu legado. E seria um feito histórico você conseguir realizar um tal do pouso suave na economia americana depois de a inflação ter batido mais de 10%, que foi o caso ali. Então, isso, um feito para efeitos de legado do presidente é o que ele almeja, e isso seria tentar buscar sem sofrer acidentes na atividade, né? Sem provocar acidentes na atividade. Então, que seria em função dessa trajetória de queda dos juros, né? De não esperar, não esticar muito a corda com os juros reais mais restritivos por mais tempo, né? Então, o que eles comentam aqui na carta. Em termos de teses, para fechar aqui, comentei da parte micro, né? Então, eles falam que no ano de 2024, o principal contribuidor de performance é justamente as teses de tecnologia, que talvez outros gestores não capturaram da maneira como eles, como a própria Absolute via os índices Nasdaq e S&P, como eles capturaram. Mas o que é interessante é que eles fazem, inclusive, uma seleção dos papéis, e eles comentam na carta, por exemplo, nos Estados Unidos tem as 7 maiores empresas, as magníficas 7, e dentro dessas empresas eles têm posições compradas e vendidas. Então eles têm feito a seleção de ações e contribuído para a performance do fundo, com posições principalmente de Microsoft, Nvidia, eles também capturaram ganhos com a posição, vendidas em Google, vendidas em Tesla, é um pouco do que eles carregam na estratégia multimercado. Mas também posições compradas nos setores de semicondutores, e aí tem a empresa TSMC, que é uma das principais empresas do portfólio deles, que também se beneficia com as tendências de inteligência artificial. Empresas do setor de saúde, de bens industriais, são temas que eles carregam na estratégia multimercado. Além da parte de commodities, né, então, tema da tese de boi gordo, tese de urânio, que até é uma coisa mais incomum, né, entre os fundos multimercado. E falando de Brasil, eles também têm posições compradas em ações, né, principalmente no setor de banco, setor de utilities, que é que eu acho que é mais comum entre os fundos de maneira geral, seja multimercado, seja long only. A gente tem visto isso de maneira mais comum nos portfólios. Então, eu destaco essas teses micro porque não é algo tão comum que a gente observa na maioria das estratégias multimercado e tem contribuído positivamente para a performance do fundo esse ano. E aí, para fechar, eles também citam as teses macro, né? Então, temas a favor da queda de juros,
como em México, Reino Unido, Austrália, comprados em alguns sistemas de moedas, como o próprio real, que é até mais comum entre os fundos multimercado que a gente tem visto, né? O peso mexicano. E aí você observa uma venda de euro, venda de China, das moedas da Europa, da China e da República Tcheca, eles mencionam na carta, na parte macro. Então, são um pouco das principais teses que a Kinea tem carregado na estratégia multimercado. Só a parte da política monetária ali que você comentou, os dois lados da moeda são verdade. Assim como deve ser legal você ser reconhecido como a pessoa que conseguiu conduzir o Pão Suave, que não era esperado, também seria terrível você ser lembrado como o presidente do Banco Central que errou, né? Que é o grande medo de todo presidente de Banco Central, é ser lembrado como a pessoa que errou, né? E aí, nesse comentário que você fez, né? Imagina ele corta um monte a taxa de juros e a inflação volta por algum motivo, porque essa questão da inflação ter caído, né? Já que vários gestores multimercado vieram aqui comentar sobre, ninguém soube explicar até hoje o porquê que aconteceu esse movimento, né? Então, vai que por algum motivo que a gente não sabe explicar também, ela volte a subir. E aí você é obrigado a subir juros. E aí cortar juros é maravilhoso, todo mundo te ama, né? O custo de capital cai, o dinheiro fica mais barato, né? É como se a sua nutricionista virasse pra você e falasse, ó, come o que você quiser e que não vai acontecer nada. E aí você fica lá todo feliz, né? A bolsa sobe, aquela maravilha. Agora, subir juros é a restrição, é você não autorizar mais a pizza, o McDonald's, não pode comer mais nada, a pessoa tem que ficar se restringindo de tudo, e aí todo mundo fica com raiva da nutricionista, né? Pô, tá me restringindo, tá a mesma lógica, né? Então acho que esse ponto é importante. E só um comentário que eu acho legal falar da Kinea, a Kinea tem um jeito de investir dinheiro meio diferente, assim, dentro dos multimercados, porque eles têm essas várias estratégias, né? Então você estava comentando ali, como é que consegue investir em ações, em posição comprada e vendida no Brasil e fora, e ao mesmo tempo ter posição em urânio, boi gordo? É porque eles têm vários especialistas lá dentro, tem várias dessas caixinhas lá dentro, e o time de análise da Kinea roda um modelo que recomenda pro gestor lá dentro quanto que ele deveria ter de dinheiro em cada uma delas. E aí cabe o gestor, na verdade, olhar isso e ver se ele concorda ou não. Então é uma forma até de trazer mais essa parte de dados e tentar até tirar um pouco dos vieses para as estratégias da casa, que, enfim, como você comentou, tem uma consistência bem interessante aí ao longo do tempo. Só um comentário que eu acabei de perceber aqui. Em julho de 2023, a carta da Kinea teve o título Inflação, o Dilema de Oppenheimer. Então eles estavam projetando já o filme que seria destaque do Oscar de 2023. Os caras conseguiram premeditar até o Oscar. Boa, muito bem. Parabéns aí pra turma da Kinea. O que mais, Davi? Na linha das métricas que a gente comentou aqui, quando a gente pega uma janela de 3 anos, métricas de consistência, tá? E por que uma janela de 3 anos? Porque alguns fundos são mais jovens, digamos assim, não tem um histórico de 5, mas em 3 anos são muito performáticos e fizeram um trabalho muito bem feito. Quando a gente pega essa janela, o nome que aparece nessa janela com essa métrica de janelas que batem o CDI, né? Em 80% das janelas é o caso de Genoa, que tem esse perfil consistente de quedas controladas e que nesses 3 anos navegaram muito bem. Então, Anversa, o que eles fizeram aí e mais especificamente nesse ano, que é a impressão da gestora? E a Genoa já é um pouco da história que o Colasso comentou, né? Que é a gestora formada por pessoas que vieram do universo de asset, né? Então são 3 sócios que eram do Itaú Asset Management e que há pouco mais aí de 4 anos montaram a sua gestora independente. Então um pouco desse movimento que a gente viu com o Genoa acontecendo é o que a gente deve começar a ver novas gerações de assets no futuro surgindo de pessoas que passaram por outras instituições financeiras mais voltado ao universo de asset management. E até por isso, né, acho que é uma característica deles que tocavam o fundo Itaú Red Plus, ele tem stops mais controlados, é uma gestão mais tática em termos de asset allocation. Em alguns momentos eles têm uma visão mais contrassenso do mercado, são mais rápidos na hora de montar e desmontar a posição. E esse contrassenso deles agora do mercado está ligado ao tema fiscal aqui no Brasil, que foi pauta do último Stock Pickers.
Na visão deles, 2024 é um ano que vai ter muita despesa não recorrente, receita não recorrente, e que vai ser um ano positivo para as contas públicas. Não existe nenhum grande desafio de curto prazo. Eles na carta, eles se colocam no grupo dos mais otimistas do que a média. Só que o problema começa a partir de 2025, 2026 e nos próximos anos. Então, da mesma forma que eles estão otimistas no curto prazo, eles não são tão otimistas para os anos seguintes, e isso se reflete em termos de posição. Então, dentro do universo deles de posicionamento, eles estão apostando aí que a renda fixa no Brasil, não no curto prazo, mas eles têm montado estruturas na renda fixa que se beneficiam em juros mais altos no futuro, né? Apostando que em algum momento o que é projetado em juros no futuro deve se acomodar num patamar um pouquinho mais alto do que está no mercado. Então, eles acabam indo um pouco na contramão do mercado nesse posicionamento em renda fixa, mas ao mesmo tempo eles migraram aqui, já estavam desde o ano passado, né? Eles migraram para uma visão construtiva com o mercado internacional. Então, posição comprada em bolsa internacional, na bolsa americana, acaba sendo um vetor de risco importante dentro do portfólio deles. E dentro de alguma visão mais otimista com o Brasil em 2024, eles têm feito isso preferindo operar o real, então com uma cesta diversificada de moedas, né? Então, lembrando que quando você compra real, você não precisa estar só comprado em real e vendido em dólar, você pode comprar real e vender outras moedas, e é por esse caminho que a Geno optou. Ela optou por comprar real e diversificar esse portfólio de moedas vendidas, mas reforçando que é uma casa que ela acaba sendo mais ágil no trade. Então, às vezes no intramês, o que acontece no meio do caminho ali, a fotografia no final do mês pode ser bem diferente. Você mencionou o fundo que os principais gestores da Genoa geriam no passado, e depois que eles deixaram de gerir o fundo, 4 anos depois, anunciaram o encerramento da estratégia, né? Então foi um evento emblemático aí. Itaú Red Plus a célula do Itaú Red Plus vai ser encerrada. Foi anunciado recentemente também, né? Só pequena observação. O efeito desse quali que a gente fala tanto, né, das pessoas que estão por trás, na continuidade ou não de um fundo de investimento. Comentário breve aqui de uma gestora emblemática, mais consolidada do Brasil, talvez, que é a SPX. E eu digo comentário breve até porque a carta deles, inclusive, não é pública, né? É um material que é mais difícil de se acessar, mas eu trouxe aqui essa menção porque nas duas métricas que a gente puxou, tanto a consistência quanto a correlação, eles são destaque, né? Então, o primeiro ponto que eu queria frisar aqui é o fato de que eles foram muito questionados, né, nos últimos 15 meses, talvez, 18 meses, em função da queda que tiveram, e a gente já abordou esse assunto aqui em alguns programas, mas o fato é que, mesmo com essa queda que eles tiveram, quando a gente analisa esse horizonte de 5 anos, qual que foi o percentual das janelas que bateram o CDI, a gente vê aqui que a estratégia do SPX Raptor é o 7º fundo de 76, com 77% das janelas acima do CDI. Então, é uma métrica relevante e já incluindo o período ruim, né? Então, para colocar em perspectiva que às vezes o investidor ele foca, né, na janela, como o Colasso enfatizou bem aqui, nos retornos de curto prazo, mas esquece o fato de que as métricas de retorno, quando a gente analisa um horizonte adequado, são métricas boas, e boas não só em termos absolutos, mas comparado ao resto da indústria, em termos relativos. Então, não só a consistência, mas a correlação, ele é um fundo que tem uma correlação negativa com tanto o IMAB quanto a Bolsa, o IBOV, nas janelas de 6, 12 e 36 meses, então, próxima de zero ou negativa. Então, pensando em diversificação, efeito de diversificação no portfólio, isso é muito positivo também. Então, saltou aos olhos aqui essas métricas quantitativas, digamos assim, para a estratégia multimercado da SPX,
Acho que é super válido de frisar aqui. E na carta deles, que é uma carta que eu acho legal da carta deles, que ela é assinada, né? Cada mês um gestor da SPX escreve a carta assinada individualmente, que inclusive alguns meses atrás foi o próprio Rogério Xavier que assinou a carta. A desse mês foi o Gustavo Rabelo, gestor de moedas, gestor sênior de moedas, e ele narra a conjuntura, principalmente de Estados Unidos, a perspectiva para o que o Banco Central, para as alternativas, os cenários do Banco Central. Foi o mês em que a estratégia multimercado da SPX subiu 0,42, também está abaixo do CDI, no ano está levemente abaixo do CDI. E em termos de teses, que eles também narram na carta deles, eles carregam posições que, diga-se de passagem, não são posições que mudam muito, até porque o perfil da casa é de ter posições de médio prazo, posições que, na parte de juros, são teses aplicadas, em países específicos com mais perspectivas de queda, conforme a conjuntura do país e a assimetria da curva de juros. Na parte de moedas, a tese comprada em dólar, contra também diversas moedas, na ponta vendida, no caso, países com piores fundamentos. E também essa visão de uma força, na margem, uma economia mais forte dos Estados Unidos, que também corrobora com a posição liquidamente comprada em ações nos Estados Unidos, em bolsas globais, embora seja um risco mais baixo. Em Brasil, eles também mencionam posições de valor relativo em ações do Brasil, assim como sempre carregam, a maioria dos gestores tem esse risco alocado em papéis específicos, tanto comprados quanto vendidos. E aí também carregam posições dos mercados de commodities, do mercado de crédito aqui com risco mais baixo, mas essa é a cara do portfólio da SPX, que no ano passado foi o vilão para muita gente, né? Mas que quando a gente olha essas métricas quantitativas, segue ainda com boas métricas relativamente ao resto da indústria. Muito bem. A SPX, inclusive, que se encaixa naquilo que eu estava comentando lá no começo sobre esse negócio do serviço e tudo mais, né? Quer dizer, se você quiser resgatar, aí resgata que vai liberar espaço pra gente. Mas é bem nessa linha, assim. Pô, uma gestora do tamanho da SPX, 5 escritórios no mundo, né? Com o nível de equipe que eles têm lá, que eu conheço no detalhe, assim. Pra mim, assim, é meio difícil acreditar que eles não vão retomar, assim. Até quando você coloca na conta que tem um financista do calibre do Rogério Xavier com o nome em jogo, né? Porque o gestor, querendo ou não, a cota eu brinco que deixa o gestor nu em público, né? Todo mundo sabe, e aí todo mundo critica ou elogia, né? Sem mesmo nem saber. Mas eu acho difícil eles perderem capacidade de geração de retorno. Uma das experiências mais bizarras que eu já tive na minha vida em relação às gestoras, eu visito muitas delas o tempo todo, né? Uma vez eu fui no escritório do Rio de Janeiro da SPX e não se falava português no escritório. Era só espanhol, inglês, que eles contratam gente do mundo todo, já tá nesse nível a situação lá. Então, só esse comentário livre aqui da minha parte. Tem mais coisa? Você conversou, só uma dúvida aqui, foi recente, né? Sim, com o Xavier? Sim. Xavier, cara, contrário do que muita gente pensa também, eu mandei uma mensagem pra ele aleatória do nada, falando, cara, queria que você me mentorasse. Ele topou na hora, pegou um espaço na agenda dele que é mega disputado em corrida quando ele tá no Brasil, né? Porque, enfim, muita coisa pra se fazer. E ficou 1h30 comigo dentro da sala na SPX, conversando sobre tudo que você imaginar. Então foi uma experiência transformacional pra mim. Bom, fantástico. Anversa, o que mais que a gente tem de destaques aqui? A última que eu acho que vale a pena a gente falar, sempre quando sai, é aquela que a gente já compartilha nos nossos grupos ali para refletir em cima, que é o Stuberg, a cartela verde. Então a Verde acabou de divulgar agora, nessa semana, a última carta dele, e ele já começa tratando de um tema que foi muito objeto nosso de estudo no ano passado, que foi a volatilidade na curva de juros dos Estados Unidos. E quando a gente pega o que aconteceu na curva de juros de 2 anos dos Estados Unidos, ela continuou apresentando o mesmo grau de volatilidade que a gente já tinha observado no ano passado. Então começou ali perto de 4,20, depois em fevereiro, início de fevereiro, já bateu 4,40, depois voltou de novo.
Depois, em fevereiro, ela acelerou para quase 4,70, depois se acomodou num patamar mais próximo de 4,60. Então, é um ambiente em que a volatilidade da renda fixa americana continua muito elevada, e a visão deles é que isso é simplesmente efeito de sazonalidade. Eles não acham que é um problema mais estrutural com a inflação americana. Então, eles estão na ponta de que o Powell vai conseguir fazer o pouso suave no Rio sem grandes sustos. Tá? Então, isso até permanece sendo ali uma tese de investimentos deles, né? Então, essa volatilidade na renda fixa americana permite que eles continuem apostando no mercado de bolsa e acreditem que o mercado de renda fixa, né, você montar uma posição apostando nessa queda de juros lá fora, em algum momento vai surgir essa oportunidade, mas ainda a simetria não é positiva. Então, acho que essa é a primeira mensagem deles, uma mensagem estruturalmente positiva com o mercado americano. Segundo ponto, e aí aqui trazendo agora a discussão para o Brasil, a última semana foi uma semana de muita discussão a respeito de Petrobras, Vale e tudo que está acontecendo, nessa relação das empresas públicas com o governo. A leitura da Verde, a leitura do Stuhlberger é de que isso é mais ruído, isso não é sinal. Então, eles gostam de fazer essa separação, o que é ruído, barulho, não deveria influenciar os seus investimentos, e o que é sinal, o que é direção, deveria influenciar a sua tomada de decisão. Eles colocam todo esse grupo de notícias que a gente escutou desse barulho político como ruído e o sinal positivo. Então, é um sinal de que a conta corrente aqui no Brasil é positiva, a gente está num ambiente ainda bastante positivo aqui com a nossa balança comercial. Então, eles têm uma visão mais construtiva com o Brasil, que permite eles a seguirem com risco, né? Eles já, estruturalmente, é uma casa que tem posição em bolsa aqui no Brasil. Eles seguem com a posição aqui comprada na bolsa brasileira, aumentaram a posição em ações internacionais, e eles adicionaram uma posição aqui, acreditando que a gente pode ver uma aceleração no ciclo de juros aqui no Brasil de curto prazo. Então, começaram a montar uma posição em ativos pré-fixados. Então, uma visão construtiva para o mundo e uma visão bastante benigna aqui com o Brasil. Acho que ajuda nas nossas discussões aqui tentar realmente separar o que é ruído do que é efetivamente uma decisão que iria influenciar investimentos. Então, a Verde entra no grupo não só das assets de consistência, mas um gestor que está praticamente 30 anos com um fundo com cota diária, ele é um sobrevivente, além de consistente. Sim. E já vem passando aí por um processo bastante interessante de modernização em termos da parte societária, com a chegada do Daniel Goldberg da Lumina. Então, é um case bem interessante aí da nossa história, da nossa indústria de fundos, mas também que entra nesses valores de consistência e sobrevivência aqui no Brasil, num mundo de multimercados. Total. E aí, Davizão? Do meu lado, senhores, por último, mas não menos importante, eu trago o caso da gestora Nel, da qual a gente comentou no primeiro episódio do ano, né, dos multimercados, que bateram o CDI em 2023, mas que nas métricas que a gente puxou também se destaca, né? Então, nos últimos 5 anos, a estratégia do Neo Provectus 1, ela bateu o CDI em 76% das janelas, está aqui no top 10 de toda a indústria dos fundos multimercado. E também, em termos de correlação, ela tem um comportamento de correlação mais baixa com os principais índices, né? Então, acaba se destacando nessas duas frentes. E a gestora, ela mensalmente publica um relatório econômico, o relatório de gestão também, alguns destaques rápidos. Acho que é interessante o relatório econômico, né? Eles também sempre trazem temas, né? O título desse mês foi Los Cuatro Amigos. Sei que meu espanhol não está dos mais fortes, mas focando na conjuntura das 4 principais economias, dos 4 principais mercados de América Latina, que é Brasil, México, Colômbia e Chile. Que, inclusive, são mercados que muitos gestores operam, e em termos de assimetria, potencial para ganhar dinheiro, é justamente nesses mercados que talvez o brasileiro tenha mais vantagem competitiva, né? A ANEL, ela acaba focando muito mais em Brasil, mas esses mercados, acho que é interessante para todo mundo ter a ciência que são mercados importantes. E eles comentam justamente dos caminhos
divergentes de política monetária que são ditados pela dinâmica, por diferenças na dinâmica inflacionária e também por preferências dos banqueiros centrais, já entrando no fator mais comportamental, no apetite a risco de ter, por exemplo, de aceitar uma volatilidade da moeda. E um case interessante que eles destacam no relatório econômico é o caso do Chile, que acelerou o ritmo de cortes, que foi o primeiro a cortar e quando você olha a curva de juros futuros do Chile, você vê níveis até muito próximos dos Estados Unidos, dos juros futuros nos Estados Unidos. Então isso tem impactado a moeda do Chile, depreciado a moeda. É um pouco dessa situação que a gente vê na economia chilena. A Colômbia também já começou depois, mas já começou o corte de juros. O Brasil está em curso. O México não começou ainda. O mercado está na expectativa de ver esse corte mais próximo. São essas particularidades que a gente observa nas diferentes economias de América Latina e cuja a mais importante para efeitos da estratégia da ANEEL é a do Brasil, né? A do Brasil, que é o mercado no qual eles alocam mais risco, no qual historicamente foi o que mais trouxe contribuição positiva para a cota, e que no mês de fevereiro eles subiram a estratégia do Neoprovectus, né? 0,94% acima do CDI, que subiu 0,80%. Os principais ganhos foi em operações de inflação implícita e juros reais, como a gente comentou aqui também, um pouco similar ao caso de Quantitas, né? E eles mantêm essas teses principalmente de valor relativo, não só no Brasil, mas também na Europa, mercados internacionais, não só em juros moedas, mas ações também. É a filosofia da casa, esse perfil, talvez não de focar nos grandes trades direcionais, nas grandes operações direcionais, mas nessas operações de valor relativo e que tem como reflexo esse comportamento mais consistente que a gente observa nas métricas de consistência que a gente comentou aqui. Então, um pouco do case de NEL que já tínhamos trazido no começo do ano, a gente traz aqui de novo como destaque entre as métricas quantitativas. Perfeito, muito bem. Bom, para a gente não estourar muito tempo, senão o Neymar me mata também, pode rodar a vinheta. Muito bem, esse é o momento que a gente traz dicas aleatórias para você consumir de conteúdo, além, obviamente, do Carteiros. Bom, eu vou começar aqui, porque as minhas vão ser mais caseiras. O Davi comentou ali no início, quando ele estava falando no radar, sobre a questão da China, né? Que tem sido uma questão bem importante para os mercados e que pouca gente sabe explicar direito. E aí, com essa provocação, eu comecei a procurar quem poderia trazer um insight valioso, diferente sobre China. E eu achei uma pessoa fora do radar que estará no episódio do Stock Pickers, que já está no ar enquanto você escuta o Carteiros, que é o Arthur Carvalho. Ele é estrategista da Trust Investimentos. Ele cobre China há pelo menos 15 anos, sendo que há 12 ele vai todo ano para lá. Sabe bem no detalhe sobre China. Assim, eu particularmente já falei de China com tudo que é gente. E ele foi a pessoa que mais me impressionou em nível de detalhe, o quanto ele conhece. E ele tá com uma visão bem firme, pessimista para a China. Então, recomendo fortemente que você escute o episódio. Bastidores, hein? Vai ter bastidores da China. Já teve essa conversa, ele vai contar alguns bastidores. Ele tem bastidores bem legais para contar, que eu acho até que são super relevantes, porque eu tô lendo aquele livro do Morgan Housel, O Mesmo de Sempre, né? E tem um trecho ali, claro, que ele comenta sobre essa questão do que foge dos números, que muitas vezes é mais importante do que o que tá no número, né? Você tá consumindo as dicas culturais do Carteiros? Tô, obviamente. Foi dica. Foi dica. E ele comenta muito sobre essa parte da China, sobre a parte do comportamento, como é que tá acontecendo as coisas no micro lá, né? Então, assim, essa parte pode ser até indicativo mais forte do que vai acontecer com a China do que qualquer dado que a gente olhar aí do mercado. Então, vou deixar essa sugestão e, obviamente, a sugestão do episódio, que a gente recebeu o Rogério Seron, que é o secretário do Tesouro Nacional, juntamente com o Caio Megali, que é economista-chefe da XP, e o Felipe Salto, que é economista-chefe da Warren. Por que eu deixo essa recomendação? Porque foi um episódio difícil pra caramba de fazer.
Eu saí completamente da minha zona de conforto, tive que ficar lendo paper sobre relação da dívida brasileira com a dívida nos Estados Unidos e explicações aleatórias que correlacionam com o juro nominal, o juro real, a evolução da dívida de um país, enfim. E teve que sobreviver a um assalto no meio do caminho. Foi na quarta-feira, o episódio foi ao ar, né? A gente foi ao vivo na sexta, então minha vida está um caos até hoje, imagina naquele momento. Mas o resultado foi bem legal, a gente parou a mídia, todos os grandes canais de mídia fizeram matéria com trechos do Stock Pickers, todos os relevantes fizeram. Então, recomendo que você veja o resultado final, porque é um tema um pouco mais chato, não tem como deixar ele muito mais divertido, mas todos os gestores que vieram nesta mesa, desde que eu assumi Stock Pickers e antes, falavam que o grande calcanhar de Aquiles do Brasil é o fiscal. Então, se você quer entender de fato o que está rolando com o fiscal brasileiro, esse conteúdo é obrigatório, tá? Então, consuma aí. Não é minha dica cultural, mas pegando um gancho no que você falou, eu resgatei aqui um PDF, material que foi divulgado em dezembro de 2023, há pouco tempo. Se chama China, Desafio e Perspectivas, Insights Trust, justamente escrito pelo economista Arthur Carvalho. Ele é muito bom. É um material bem completo aqui, então acho que vai ser um bom programa. Já manda pra mim isso aí. Gostei de saber que tinha esse material. Eu vou falar com ele amanhã, anyway, mas me manda aí que eu vou ler, que vai me ajudar pra fazer perguntas. Boa. E você, Guilherme? Eu vou duas. Eu vou primeiro o filme, A Sociedade da Neve, então falando de Oscar, pegar... Pesado. Triplex na minha cabeça. Nossa! Meu Deus, eu fiquei traumatizado. Eu tive que parar na metade pra respirar. Não é mentira. Foi forte. Eu tive que parar na metade por outros motivos, que já era hora de dar o leitinho da criança, mas também tive que parar no meio do caminho. Mas essa história é fantástica. Botar um grupo de amigos uruguaios na neve, em condições extremas, mostra muito sobre resiliência, amizade, como pessoas num ambiente de estresse, o que o ser humano é capaz de fazer para conseguir sobreviver, e a necessidade de trabalhar em conjunto, como um depende do outro, né? A gente fala muito no mercado financeiro, às vezes passa uma sensação de muito individualismo, sim, mas é diferente, na verdade a gente precisa um dos outros, então me passou muito uma mensagem de como conseguir trabalhar em grupo em condições super extremas, e no caso era bastante extremo. E para manter a tradição do Carteirinhos do Condado, aí para quem tá na mesma situação que eu, de filho pequeno e gostar de ler livrinhos, tem uma escritora alemã, Susan Strausser, que tem uma série de livros muito bons. O que eu estou lendo atualmente com o Leozinho é o Posso Ficar no Meio. Então, para quem tiver interesse, Posso Ficar no Meio é uma boa leitura para o seu filho aí, numa média de 1, 2, 3 aninhos ali, vai bem. Eu não tinha comentado das dicas, mas só comentando brevemente também, na linha na toada do Oscar que a gente tem visto aqui, né, recente, o primeiro filme é um dos que, eu não sei se a primeira edição deles foi indicada ou vai ser, mas enfim, assisti recente o Duna 2, que é um filme cujo diretor é mega bem avaliado, famoso, renomado, e a minha dica é justamente pra série, né, pros 2 filmes, que eu sei que o Anvessa aqui, por exemplo, não pode assistir, porque ele tem 3 horas de duração, pessoas com família ficam mais... com crianças pequenas tem um horizonte temporal mais encurtado aqui pra filmes, mas é um filme que tá no cinema ainda, né, o segundo deles, e é uma mega produção. Potencial próximo Oscar, né? Oscar 2025. Candidato fortíssimo. E um outro filme também, que eu assisti ontem, é um filme que ele é mega bem avaliado, nota acho que 8.3 no IMDb, mas é um dos filmes de drama mais pesados que eu já vi na vida. Se chama A Caça. A história de um professor de uma escolinha de crianças que é acusado de abuso sexual por uma de suas alunas, e a vida dele é virada de cabeça para baixo e tem que se provar e sofre o tal do cancelamento por todo mundo da cidade. Mas ele é muito bem produzido e fica a minha dica aqui, um filme bem famoso, A Caça. Então é isso. Muito bem. Todas as dicas culturais estão aí. Mês que vem tem mais carteiros. Obrigado pela sua audiência. Não deixa de seguir a gente, como eu comentei anteriormente. É isso. Um beijo. Tchau!